tem como diferenciar, tipo assim, um infarto de uma crise de ansiedade? Sim, sim. A diferença, muitas das vezes, tá que a crise de... Primeiro, as características da dor, né? O médico tem que entender bem as características da dor. E depois ele vai fazer eletro, vai fazer exame de sangue, vai fazer um eco. Às vezes ele faz tudo isso e não encontra nenhuma alteração. Às vezes vai até o cateterismo cardíaco, não tem nada. E aí você direciona para o outro lado. Entendi. Não é fácil. Não é fácil. Algumas Porque os sintomas vezes... são parecidos. É. Entendi. Na realidade, a crise de ansiedade, ele simula assim, um infarto e, às vezes, dá muito mais sintoma do que um infarto. Lembra que a gente falou que tem a pessoa que infarta e nem sabia que infartou? Sim, verdade. E a pessoa chega na emergência com uma crise de pânico, às vezes ele assusta todo mundo. Eu já já levei pessoas com crise de pânico para um hospital. Eu, como cardiologista, já levei. Porque eu precisava fazer um eletro, precisava ver esse doente. Fizemos o eletro, não era nada. Era pânico mesmo. E aí a gente fechou o diagnóstico. Mas você precisa, às vezes, de exames. Não dá para só, às vezes, com a característica clínica, as queixas, você diferenciar uma crise de pânico. É fácil, às vezes, numa mulher de 18, 20 anos, você diferenciar isso. Pô, a chance dessa pessoa ter doença cardíaca coronariana é muito pequena. Sim. É muito pequena. Ao passo que uma pessoa de 60 anos, que já é hipertensa, que já é dislipidêmica e está com dor no peito, né, uma dor que possivelmente, a gente classifica as dores em possivelmente isquêmicas, provavelmente isquêmicas e a dor que não é isquêmica. Então, mas às vezes a pessoa fica naquela dor em cima do muro. Você fala assim, tem que descartar. É hipertensa, às vezes é diabético, e todo mundo tem. Uhum. Não é a ansiedade, a depressão, o pânico, você não vai ter só em pessoas jovens. Hoje a gente vê em criança, verdade. A gente vê em adulto, a gente vê em idoso, vê na população toda. E quando você tem esse tipo de dor num paciente de risco, aí você às vezes precisa até internar esse doente para descartar. E não é infrequente de você até fazer um cateterismo desse doente para você ter essa certeza, porque o sintoma é muito prevalente. Às vezes são pessoas que... E aí você descarta. E aí você direciona a coisa, muitas das vezes. E aí você trata bem essa pessoa. E essa pessoa, às vezes, o tratamento, a pessoa fica bem. E de um AVC? Então, um AVC, geralmente... O AVC você vai ter ou diminuição de força num lado, né? Ou alteração da fala, né? Ou dormência também, de um lado. Geralmente é mais, a gente chama de mediado, está mais relacionado a um lado ou a um outro. Entendi. Entendeu? Eu tenho dormência no corpo todo, dificilmente eu vou falar que isso é AVC, mas eu estou com o meu lado esquerdo totalmente dormente. Eu estou falando, minha boca está torta, puxando. A minha fala não está saindo bem, está saindo enrolada. Né? Eu perdi subitamente minha consciência, diminuí minha consciência, não estou respondendo bem a nada. Então, essas coisas falam a favor de que você possa ter um AVC. E aí, realmente, também tem que correr. Porque assim como o infarto, né, quanto mais rápido eu agir, tentando abrir a artéria que está entupida, que está obstruída, no AVC também eu tenho uma janela ótima de tempo para fazer isso. Ou seja, em torno de 6 horas. Dependendo do lugar, do equipamento que eu tenho ali para fazer. Né? E dar o suporte também associado a isso, né? Porque esse paciente, às vezes, evolui para coma, né? Evolui para necessidade de um suporte mais avançado, além de tentar abrir a artéria. E aí existem medicações que você utiliza numa emergência que você, fazendo esse tratamento, eu diminuo a sequela do paciente. Entendi. Eu já fiz tratamento que a gente chama trombolítico, ou seja, que quebra o coágulo, esse tratamento, e a pessoa desaparecer totalmente a alteração que tinha. Que legal. Então, assim,
você torna a pessoa funcional. A pessoa que ficaria totalmente disfuncional, ou seja, estaria com um lado, né, sem nenhum movimento, ele volta a se mexer normalmente. Então, tem como fazer isso na emergência? Tem como fazer isso na UPA de Araruama, tem como fazer no HC Lagos, tem como fazer em um outro hospital de Bacaxá, tem como fazer, e tem feito. Essa semana fizeram isso num paciente, o paciente diminuiu o déficit dele, o déficit motor, a diminuição de força dele, saiu de uma diminuição total para uma diminuição parcial. Ou seja, isso já vai possibilitar ele de andar, de continuar a ter uma vida, e os outros tratamentos de depois, né? A fisioterapia, o estímulo, que também a gente tem uma capacidade no cérebro chamada neuroplasticidade, é de uma área sã, uma área boa do cérebro, assumir a função da área que morreu pelo AVC. E aí a pessoa recupera aquele movimento. Mas isso com estímulo, fisioterapia, fono, o tratamento da hipertensão, da diabetes, controle adequado do colesterol, tudo isso, né, direcionado, você consiga recuperar parte do movimento. Às vezes totalmente, tem gente que recupera totalmente, e tem outros que recuperam parte disso, e tem outros que não recuperam nada também. O AVC também pode ser genético? Então, a gente vê como as doenças que estão em torno do AVC também têm a ver com a genética. A hipertensão tem carga genética. A gente vê a prevalência maior de hipertensão em quem? Se eu tenho meu pai ou se é a minha mãe. A diabetes também. O colesterol alto também, né? E esses fatores têm uma carga genética. A doença aterosclerótica, ela progride mais rápido em algumas pessoas do que em outras. E a gente vê essa frequência maior em pessoas que já tiveram AVC. E tem as causas, né? Os aneurismas, que são outras causas de AVCs também, que geralmente pega pessoas mais jovens. Entre 30 e 40 anos, aí já tem pessoa que tem aneurisma que nasceu com ele, entendeu? E isso tem uma carga familiar, sim. A gente vê isso frequente.